Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã de sábado. Nesta manhã vamos fazer mais um devocional no livro de Jó. Abra sua Bíblia para Jó 35, versos 5 a 8. Eu vou ler e os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Atenta para os céus e observa, contempla as nuvens, tão elevadas e seguras no firmamento. Se pecares, que mal poderás fazer contra Deus? Ainda que seus pecados forem muitos, em que isso lhe afetará? Se procederes com justiça, o que lhe dará? Ou o que Deus receberá das tuas mãos? Ora, tua impiedade poderá fazer mal a qualquer outro ser humano, teu semelhante, e a tua justiça, apesar apenas afetar os filhos dos homens. Ou seja, o tema desse nosso devocional é: Deus não sofre influência humana. Depois que os três amigos de Jó terminam de falar, já não tinham mais argumentos, estavam andando em círculo. Eliú, um quarto conselheiro, que tinha ficado um pouco fora do cenário e em silêncio, agora resolve quebrar o silêncio e tecer algumas considerações aos mais idosos. Ele está disposto a declarar que tanto Jó quanto seus três amigos estão errados. Sendo assim, ele resolve falar. No capítulo 32, que ele inicia os seus discursos, a partir do verso do capítulo 32, ele começa dizendo assim: não são os mais velhos que são os sábios, nem os anciãos que entendem o que é reto. Eis que aguardei as vossas palavras, escutei vossas considerações, enquanto buscáveis o que dizer. Eu, pois, vos prestava toda a minha atenção, e eis que houve entre vós ninguém que convencesse Jó, nem quem respondesse às suas palavras. Eu também darei a minha resposta, eu também declararei a minha opinião. Então ele diz que, ficou em silêncio, apenas ouvindo, um pouco afastado, porque em respeito àqueles mais idosos. Mas ele chega à conclusão que não são os mais idosos que são os mais sábios. E nós sabemos que tem pessoas idosas sábias e também tolas, como também jovens sábios e tolos. E aí ele resolve falar. Nesses versos, 4 versos que eu li no início, Eliú diz duas coisas muito interessantes. A primeira delas é que nosso pecado não prejudica Deus em nada. E é uma verdade, nós não podemos com o nosso pecado prejudicar a Deus. E a segunda é que a nossa justiça não afeta Deus também em nada. Ou seja, não há nada de bom ou mal que influa na natureza de Deus, ou que influa em Deus. Ele não está dizendo que Deus não se importa com o pecado, ou que não se importa em não praticarmos a justiça e boas obras. Não é isso. A declaração de Eliú é: Deus é elevado demais para ser afetado, quer pela piedade ou quer pela impiedade, as quais só poderão afetar outros seres humanos, outras pessoas. Ou seja, nosso pecado não afetará a Deus no sentido de prejudicá-lo. Nossa desobediência, nosso pecado só prejudicará a nós mesmos e também ao nosso próximo. Mas a nós
mas também ao nosso próximo. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Um pai alcoólatra, um esposo alcoólatra, ele vai prejudicar a si com o vício e prejudicará a sua esposa e seus filhos, muitas vezes com violência, muitas vezes deixando faltar o necessário, porque gastou com seu vício. Mas não prejudicou a Deus em quê? Um viciado em drogas prejudicará o seu corpo, a si mesmo e as pessoas, os seus entes queridos. Um adúltero prejudicará a si, o seu cônjuge, a sua família, as pessoas ao seu redor, mas não a Deus. Não, isso vai afetar Deus em quê? Um assassino prejudica ele e os outros. Um mentiroso, ou seja, o nosso pecado, o pecado do ser humano prejudica principalmente a ele e aqueles que estão próximos dele. Mas Deus se importa, ele não está dizendo que Deus não se importa e que não vai pedir conta do pecado. Vai. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e todos os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, quem vive no estado de pecado, quem continua pecando e nunca se arrepende, vai para o inferno, para o lago de fogo. Ele será prejudicado, sim. Deus fará justiça. Só que eu estou dizendo que o que o Eliú, o amigo de Jó, diz é que isso o pecado não afeta a Deus, afeta a pessoa e os outros, os semelhantes. Lamentações de Jeremias 3:39: porque se queixa o homem vivente, ó varão, por causa do castigo dos seus pecados. Ou seja, por que se queixa o homem vivente? E ele mesmo responde: por causa do castigo dos seus próprios pecados. Assim também, como o pecado não prejudica a Deus, a nossa justiça não vai afetar a Deus, não vai fazer Deus maior. Nossa justiça, nossas boas obras não vão engrandecer mais a Deus, ou torná-lo mais santo, ou mais justo, ou mais grandioso. Isso é impossível. Nossas boas obras e piedade serão maravilhosas para nós mesmos e para nossos semelhantes, principalmente. Isso também não significa que Deus não irá cobrar justiça e as boas obras do crente. Irá cobrar sim. E irá até inclusive recompensar com galardões aqueles que praticam as boas obras. Mas isso não pode afetar a Deus, não pode colaborar com a salvação, a justiça do homem e as boas obras. Não vai obrigar a Deus ser propício para com ele, de maneira nenhuma. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é de Deus e não vem por boas obras. Ele não é obrigado a salvar quem pratica justiça e faz boas obras. Isso é um dever do homem diante de Deus. Então alguém pode perguntar: nosso pecado não afetou Deus, fazendo ele mudar os planos, ter que sacrificar o Senhor Jesus Cristo para salvar o homem? Não, a resposta aqui é um grande não. Deus não foi pego, Deus não foi apanhado de surpresa e mudou seu plano. Deus nunca muda seus planos. Nunca. Apocalipse 3:8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo.
Então Deus já estava no plano de Deus, o pecado do homem já estava incluso no plano de Deus. Não, Deus não mudou seus planos por causa do pecado do homem. Deus não muda. Deus é Deus. Não diminui nem aumenta em poder, grandeza, majestade, soberania, santidade. Não. Deus não muda. Agora nós sim somos prejudicados pelos nossos pecados. E nós prejudicamos outros com os nossos pecados. Como também ser justo é bom, porque traz benefícios para nós e para os outros ao nosso redor. Praticar boas obras, isso é muito bom, traz benefícios para nós e para os que estão próximo de nós, os que estão ao nosso redor. Então, analisando esse texto, o conselho que nós podemos dar e a lição que nós podemos tirar é: pratiquemos a justiça e evitemos o pecado. Façamos as boas obras e evitemos o pecado. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houver desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse é o conselho, esta é a ordem do apóstolo Paulo em Gálatas 6 e 9. Então, meus irmãos, eu quero findar também deixando um conselho para todos nós. Em tempos difíceis como esses que estamos vivendo, como estes que estamos passando, evitemos o pecado, evitemos de praticar a maldade. Vamos arregaçar as mangas, ter ânimo e fazer o bem àqueles que estão próximos de nós. Vamos fazer o bem, vamos praticar as boas obras, vamos socorrer os que necessitam, vamos ajudar aqueles que precisam, vamos ter ânimo. E vamos louvar o nosso eterno Deus com a nossa vida. Vamos glorificar com a nossa vida o seu santo nome. A este Deus eterno, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, o nosso Deus. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai santo, nós te agradecemos pela tua bondade, tua misericórdia, tua grandeza. Te agradecemos porque o Senhor é o ser supremo, Senhor da nossa vida. Confiamos ó Pai, no Senhor que não muda. Confiamos no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia e rogamos que o Senhor nos ajude a evitar a tentação, o pecado, a maldade, mas nos ajude, ó Pai, a praticar a justiça e as boas obras, principalmente com aqueles que estão próximos de nós, a todos que pudermos, mas principalmente aos da família da fé. Protege, ó Pai, a tua igreja, protege cada irmão, dá ânimo, dá força, Senhor, àqueles que estão desanimados. Que o Senhor os proteja e os guarde, e guarde a todos nós nesses dias difíceis. Essa é a nossa oração, no nome santo e amado do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom dia a todos os irmãos.